Copiar o link. Bom dia, vamos agora. Aê, agora vai, hein? Vamos fazer um teste? Entra aí, amor. Ju vai entrar para fazer um teste. Vamos lá, começo é assim mesmo, galera. Oi, agora sim! Pronto, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu estou muito contente com esse quadro. Com essa novidade. Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que nós, profissionais da saúde, precisamos desse tipo de conteúdo para o nosso trabalho, para aquilo que nós fazemos. Eh, assim, a gente conseguir gerar um valor real para um paciente, né, a gente conseguir cuidar de um paciente de uma forma. A faculdade, ela é muito boa, ela traz uma base para nós, mas ela não nos ensina muitas coisas, principalmente as coisas práticas da nossa vida, tá. Esse quadro aqui no YouTube, ele vai servir não só para nós que somos nutricionistas, tá? Mas para profissionais da saúde de maneira geral. Profissionais que entendem a importância de mostrar o seu valor para o paciente, profissionais que realmente saibam cuidar, né, do seu paciente. E eu percebo hoje em dia que quem estuda, né, quem está na faculdade, enfim, está competindo com pessoas que não estudam muitas vezes, mas que são muito ligados em business, em tecnologia. E aí nós estamos vivendo uma era de transição, né, importantíssima para nós, né, porque a inteligência artificial está aí, a informação para o paciente está aí, e nós que somos capacitados, formados, habilitados para cuidar desse paciente, muitas vezes nos sentimos perdidos, tá bom? Então, antes de iniciar, eu quero falar um pouquinho, sobre a minha trajetória dentro da nutrição, por que que eu escolhi nutrição, como que eu cheguei até aqui, né, e de quem que vocês vão ouvir, obviamente, todas essas aulas incríveis. E hoje o conteúdo da aula vai ser realmente muito importante para nutricionistas e profissionais que querem também trabalhar com emagrecimento de forma definitiva, tá bom, gente? Ou cuidar de um paciente de uma forma integral, né? Porque as pessoas, apesar da quantidade de informação que nós temos hoje, o que que acontece? Você deve perceber, né? Até muitas vezes nós, como profissionais, nos sentimos muitas vezes perdidos em meio a tanta informação e as pessoas não conseguem aplicar e ter de fato a sua vida transformada, tá bom? Então, eu comecei a estudar nutrição, não foi a minha primeira opção na faculdade, eu era professora de inglês, o meu sonho era ser tradutora e intérprete, porque eu, vivia, assim, aquele sonho, americano, e eu fui para os Estados Unidos nova, jovem, aprendi a falar inglês, com 17 anos fiz meu primeiro intercâmbio, e eu voltei, assim, muito encantada com o país, enfim, não vou falar aqui os detalhes, mas o fato é de que fui morar um tempo fora, quando eu voltei, eu falei: "Não, gente, não quero mais estudar inglês, nem ser mais professora de inglês". E eu sempre fui apaixonada por nutrição, sempre. Eu era a maluca da dieta, eu lia todas as revistas, eu já contei isso aqui inúmeras vezes, então era uma paixão na minha vida. E eu lá no fundo, sabe aquela intuição que a gente tem? Isso vocês não podem perder, tá? Eu tinha uma intuição dentro de mim que nutrição era algo muito, assim, muito transformador, né? Eu acreditava que os alimentos, eles tinham poder de mudar a realidade de um paciente. Eu não sei, nem se falava nisso na época, né? Na época, tudo que a gente lia a respeito de nutrição era muito calorias, contagem calóricas e chá para barriga, essas coisas, e pouco se falava da funcionalidade dos alimentos. E o que que acontece? Eu não sei da onde eu tirei isso, mas eu acreditava nisso, né? E na faculdade eu tive uma grande decepção, por quê? Porque a faculdade era muito técnica, eu tinha que estudar muitas coisas que eu sabia que eu não ia aplicar, que não tinha nada a ver com aquilo que eu sonhava e acreditava. Então foi difícil eu terminar a faculdade, mas eu terminei, concluí, porque eu, queria romper um padrão na minha vida de iniciar coisas e desistir de coisas, não ir até o fim daquilo que era muito importante na minha vida. E aí eu terminei a faculdade, meio que sem saber aí, como que eu ia me portar diante de tanto conhecimento, tanta matéria, que eu não podia muitas vezes aplicar aquilo naquilo que, na época, há quase 20 anos atrás, não existia consultório como existe hoje, né. E aí, gente, o que que acontece? Eu,
logo que eu me formei, eu já peguei uma minha professora de personal trainer pediu para eu cuidar dos pacientes dela, só que ninguém me ensinou isso na faculdade, ninguém. Então eu não tinha ideia de como começar, a não ser das minhas formas empíricas de Vigilantes do Peso, revistas que eu li e tudo mais. Juro pra vocês, tá? Isso me ensinava mais na época sobre nutrição do que a própria faculdade. Eu não sei se você já, se quem tá aqui é nutricionista, né, coloca um pouquinho se você já fez alguma pós-graduação, alguma coisa assim. Então, nesses 20 anos, quase, de formada, eu comecei a percorrer, assim, atrás desse conhecimento que hoje eu tenho, né. Claro que me falta muito, porque ninguém é completo, mas assim, eu terminei, fui fazer uma pós de ortomolecular, terminei a pós de ortomolecular, fui fazer pós em esportiva, porque eu amava fazer atividade física, queria entender melhor como meus pacientes podiam performar, como fazia, pra de fato ganhar performance, massa muscular, tirar aquele cansaço deles, calcular uma dieta bem feita para um atleta e para alguém que praticava atividade física, com seriedade. Depois eu fui fazer vários cursos para entender como que a parte estética se podia trabalhar em acne, todas as dores dos meus pacientes eu ia procurando cursos e cursos e cursos e mais cursos para fazer. Fiz a pós Doutor Lei Ribeiro, que foi uma pós muito legal para mim, mas uma pós, eh que também todas as pós-graduação, eu acho que, assim, conhecimento técnico, gente, é muito importante, né. Você que é nutri aí, conta pra mim se você já fez alguma pós. Conhecimento técnico, obviamente, ele é a base, ele é importante, mas as pós-graduação e o conhecimento técnico não te faz ser um ótimo profissional, tá bom? E aí você vai entender aqui nesse quadro por quê, né. E dentro desse meu período, estudando, trazendo, assim, as respostas para esses pacientes, eu descobri algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá. E a gente vai encurtar esse caminho, sabe. A ideia, né, do que eu vou fazer agora nos meus próximos passos profissionais, é porque já já, eu falo que já já, 4 anos passam rápido, né. Então já já vou ter meio século de vida, e eu sei que eu preciso deixar aquilo que eu aprendi, que é transformar pessoas, sabe, que é transformar pessoas, né. Os meus pacientes, eles são transformados. E eu posso falar para você uma coisa, os meus pacientes, eles não têm dificuldade para aderir às minhas o que eu implanto na vida deles. Aí você vai falar: "Doutora, como que você faz? Você é mágica?". Não, eu tenho técnica, né. Antes da gente ser um ótimo técnico, nós precisamos entender de pessoas. Então eu comecei dentro da minha jornada, o que que eu entendi? Que não adiantava mais eu acumular tanto conhecimento técnico se o paciente não conseguia tomar uma prescrição que eu fazia. Se o paciente não conseguia tirar um alimento da dieta. Se o paciente não conseguia fazer aquilo que eu faz sentido, gente, para vocês? Se ele não conseguia de fato fazer aquilo que eu propunha para ele fazer, né? E eu comecei a entender, falei, cara, como que eu faço esse paciente conseguir fazer aquilo que eu proponho. E eu comecei a estudar muito, o que funcionava e o que não funcionava, fui atrás de livros, pesquisei muito, fui fazendo no teste do vai e não vai, e aí dentro de tudo isso eu criei uma metodologia no consultório, que eu trabalho o paciente da hora que ele chega, à hora que ele vai ter alta, tudo qual é o passo a passo, muito bem desenhado, muito bem assistido, muito bem acompanhado. Se você é nutri, né, ou médico que trabalha com emagrecimento, ou você é um psicólogo, você sabe que o segredo, qual que é o segredo? Coloca aqui, vamos ver quem tá aqui comigo. Eh, Qual que é o segredo para um paciente ter resultado? Qual que é? Me conta. Hum, não sei se tem delay, mas eu quero que vocês participem comigo, tá? O segredo para esse paciente ter resultado se chama acompanhamento. Você que é formado, né, formada aí em nutrição ou qualquer que seja a sua profissão, que cuide de pessoas, né, agora a Miriam, né, colocando ali disciplina, né, sem um acompanhamento, por que que personal trainer, gente, por que que a pessoa bem-vinda, bem-vindo Anderson, né, por que que uma pessoa que, ela pode ir lá, ir para uma academia, ela pode pagar de 50 a R$ 90 por mês, e aquilo não traz nenhum resultado para ela. E aí quando ela vai lá e contrata um personal, ela começa a dar resultado. Por quê? Porque a pessoa é acompanhada.
Obviamente que aquele personal tem que ter a técnica, tem que saber, mas a pessoa vai treinar, porque ela tem um comprometimento com aquele profissional, faz sentido? Então, quando a pessoa tem um comprometimento com alguém e ela está sendo bem acompanhada, ela consegue aderir às mudanças. Então, Miriam, por exemplo, uma pessoa, ela não nasce muitas vezes com disciplina alimentar, ela não nasce com as disciplinas da saúde, ela vai precisar desenvolver essas disciplinas, né? E aí, quem é que desenvolve essas disciplinas no paciente? Nós, da área da saúde. Olha que incrível, né? Então, somos nós. Só que nós precisamos trazer essa clareza para o paciente. Sabe por quê? Porque senão o paciente fica achando que ele não tem força de vontade, que ele não nasceu disciplinado, que ele vai morrer disciplinado. A maioria dos nossos pacientes acreditam nisso, tá? Que ele não vai dar conta de seguir aquilo, por quê? Porque ele de fato não tem disciplina. Então, o profissional que ensina que o paciente vai aprender. Eu não era disciplinada. Você era disciplinado? Vocês são disciplinados? Se vocês não são disciplinados, o que vocês precisam é fazer um acompanhamento, tá? Por quê? Porque o acompanhamento, ele vai escaneando as suas dificuldades e nós, como profissionais, vamos ajeitando as pequenas coisas, muitas vezes, que o paciente não percebe, ele não sabe que é importante. Então, o segredo, marcou o primeiro segredo para você que é profissional, para trazer resultado para o seu paciente, é acompanhar esse paciente. Você precisa ser a pessoa que vai mentorar ele, que vai estar do lado dele, assim como eu vou fazer com os profissionais. Muito em breve eu vou parar de atender o meu cliente final para só acompanhar profissionais para que eles desenvolvam as habilidades que eu tenho hoje. Porque eu não acredito que uma pós-graduação, que um curso técnico vai te dar essa habilidade, a não ser que você já tenha intrinsecamente. E se você já tem, você já vai estar tendo resultados extraordinários no seu consultório, né? Então, eu tive ali de investimento em mim mesma mais de 500 mil, gente, em curso, porque eu não fiquei parada na nutrição. Eu fui estudar como a gente, como nós fazemos, como que nós conseguimos mudar o comportamento de uma pessoa. Olha só, sem mudança de comportamento não existe resultado, tá? Nem na nossa área profissional, em nenhuma outra área. Então, galera, eu comecei a desenvolver isso lá no meu consultório, programas, né, programas onde eu acompanho, programas onde eu trago esse paciente para perto, onde eu entendo as dificuldades reais do dia a dia dele. Não adianta você virar para um paciente, eu já vi profissionais falando assim: "Não, você precisa ter de força de vontade, você precisa ter disciplina". Você está matando o seu paciente. Sabe por quê? Porque quem tem que ensinar esse paciente, olhar a rotina dele. Às vezes você vai pegar, gente, nós vamos. Sexta-feira que vem eu quero trazer um estudo de caso para vocês, tá? Então eu quero que você, que é nutricionista, convide suas colegas para esse quadro bombar mesmo, porque eu quero pegar um estudo de caso. O que eu faço com o paciente na hora que ele chega e como que nós cuidamos desse paciente até ele ir embora, tá bom? Então, é você que vai mostrar para ele o caminho. Você pega uma mulher, por exemplo, que tá com filho pequeno em casa. Esse é o seu cliente, é ou não é? Tá com filho, com filhos, trabalha fora. E aí eu vejo profissionais trazendo receitas que demoram para ela fazer, ela tem que ir atrás. Um cardápio extremamente difícil, um cardápio extremamente complicado. Ela vai olhar para aquilo e falar: "Cara, muito lindo. O que a gente aprende é maravilhoso". Só que não é a realidade daquela pessoa. Pode ser que existam outros, pacientes e clientes que você consiga aplicar toda a maravilha da nutrição. Por isso é que eu falo, né, às vezes uma mudança real que você faça na vida desse paciente, se ela começar a tomar mais água, se você souber consertar o sono dela, que às vezes o sono começa uma bagunça. A maioria dos pacientes chegam muito desnutridos para nós. A maioria dos pacientes estão extremamente inflamados, estão com os níveis de cortisol alterado, estão cansados desse excesso de informação e falta de resultado, estão cansados de pagar e não ter resultado. E aí a minha pergunta, você sabe gerar esse resultado? Você sabe trazer esse acompanhamento, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o tema de hoje, mas esse quadro está aberto. Eu quero muito que você tenha a liberdade de ir lá no meu Instagram, tá bom? Da gente compartilhar o que estamos aprendendo aqui, o que você quer que eu traga para esse quadro, porque eu tenho certeza que nós profissionais da área da saúde, nós nutricionistas,
principalmente, nós precisamos estar na frente, porque o conhecimento e habilidade que a nutrição traz para nós é transformar vidas. Você, querida, não importa se você tem 1 ano de formada, não importa se você acabou de se formar, ou não importa se você já está 10 anos tentando gerar resultados para os seus pacientes e desanimou, porque eu sei que se você não souber o que eu sei, você vai desanimar. Por quê? Porque o seu paciente não vai fazer o que você gasta horas calculando o cardápio, fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo que você aprendeu todas as suas pós-graduação e ele não faz. É verdade ou não é, né? É verdade ou não é? Então, não desanima, porque depois que você, entrar aqui, né, depois que você entrar aqui nas lives, você vai descobrir que realmente, isso é possível, você gerar esse resultado para esses pacientes. Então hoje eu quero trazer brevemente o assunto que nós comentamos lá no Instagram, que é o uso. Vocês estão perdendo pacientes pelo uso do monjário? Vocês acham que o monjário é um inimigo da nutrição? Quem aí é nutricionista? Coloca para mim. O monjário ou a tirzepatida, né, é um inimigo da nutrição ou ele é uma ferramenta? O que que você acha, tá? Você tá perdendo ou você tá usando isso para os pacientes que têm indicação para construir saúde? Eu vou dizer meu ponto de vista, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Não tem nutri aqui? Não? Vocês são pacientes? Ou da área da saúde? Coloca aqui para mim, quem são vocês? Para eu conhecer um pouquinho. Vamos lá, gente. Não? Ninguém quer falar comigo? Tá bom, vou conversando aqui. Eu vou dizer para vocês que é uma baita ferramenta. Sabe aquele paciente que não conseguia aderir porque ele tem compulsão alimentar, porque ele sente fome o dia inteiro? Essa ferramenta bem utilizada vai fazer com que o seu paciente consiga aderir o seu acompanhamento, porque a partir de agora você faz programa de acompanhamento, você não faz mais consultas. Porque consulta, gente, eu até tenho essa opção lá na minha clínica, tá? Por quê? Porque existem, como eu atendo há muito tempo, né? Tem muita gente que eh, vem para eu olhar, só para receber uma orientação, mas a consulta ela serve para eu diagnosticar, muitas vezes, se aquele paciente vai ter condição de andar sozinho ou não. E a maior parte de nós precisa de um acompanhamento, tá? Você sabe, como nutricionista, como profissional da área da saúde, que uma consulta não transforma a vida de ninguém. Então você quer enganar quem? Oferecendo uma consulta. Uma consulta é um diagnóstico. Você vai olhar os exames, vai ouvir a parte clínica daquele paciente, vai ouvir as queixas dele, vai organizar uma rotina, mas para ele ter a vida transformada, ele vai precisar passar um tempo sendo acompanhado por você. E aí o fato é que nesse acompanhamento, quando você faz o uso, por exemplo, quando ele vem já de uma indicação médica, né, que ele está fazendo uso do Monjaro, ou os pacientes que estão usando a medicação de forma clandestina, você tem a responsabilidade de orientar esse paciente a não fazer isso, a fazer isso da forma correta, ética, tá? E numa linguagem que esse paciente confie mais em você do que a pessoa que está vendendo clandestinamente uma medicação que pode. O Monjaro, ele pode ser uma ferramenta maravilhosa, mas ele pode ser um tiro no pé do seu paciente. Por quê? Porque eu não sei se você estudou metabolismo, mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre isso. A pessoa que perde peso, quando ela emagrece, se ela não souber trabalhar o metabolismo e a mentalidade dela, ela está ferrando a vida dela. Desculpa a palavra. Por quê? Porque uma pessoa que faz uso da tirzepatida, sem acompanhamento, sem uma ótima suplementação e sem uma boa orientação, ela está deixando o metabolismo dela muito mais lento. Então, escuta, se você tem paciente, ou se você tem amigo, se você conhece alguém que está fazendo uso do Monjaro ou da tirzepatida e ela não está sendo muito bem acompanhada, ela está piorando o metabolismo dela. Ela está piorando a condição de sobrepeso ou obesidade dela. Você fala: "Cara, você é doida? Ela tá perdendo peso?" Tá, mas ela tá perdendo peso a troco do quê? A troco de massa muscular? Ela não para de perder peso, ela entra no efeito platô, sabe o que eles fazem, gente?
aumenta a dose da medicação, e aí cada vez que a pessoa come menos do que o metabolismo basal dela, cada vez que ela não faz ajuste proteico, cada vez que ela não faz um ajuste metabólico, cada vez que ela perde peso, o metabolismo dela fica mais lento. Ei, ei, ei. Sabe qual que é o resultado disso? A pessoa vai acostumando com a medicação, o corpo da pessoa vai acostumando com a medicação, ela vai tendo que aumentar a dose dessa medicação, porque não tem mais efeito em dose baixa, e o metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Sabe o que que é o efeito final disso aqui? Rebotar. Ela vai rebotar, é certeza que ela vai voltar aquele peso. E detalhe, o medicamento não vai mais fazer aquele efeito maravilhoso que fez no começo. Ela vai precisando de doses mais altas, e aí eles vêm muitas vezes empipinado para nós. Porque o que que acontece? Esse tipo de medicação, ele tira a fome da pessoa, mas ele não, essa fome, ela não, ela não, a pessoa não aprende a comer. Você sabe cuidar de metabolismo do seu paciente? Você sabe tratar o metabolismo do seu paciente? Você sabe acelerar. Ontem eu atendi um caso de um paciente que ele chegou para mim com mais de 100 quilos, tá? Extremamente acima do peso, obeso já. E ontem ele passou, já tem um tempo que ele passa comigo, e calculando a dieta dele, hoje ele tem que fazer uma dieta de mais de 3.000 calorias. Você fala: "Cara, e uma pessoa que comia menos, comia muito menos do que come, a gente ajustou a dieta dele, melhorando a alimentação dele antes de início mesmo, antes dele começar a fazer atividade física. Ele já comeu melhor na primeira consulta, e hoje ele tem que comer 3 vezes mais do que ele comia para ser magro. Oh, hello, como isso? Sim, porque na verdade ele estava com os níveis de cortisol alterado, ele não sabia fazer escolhas de qualidade da alimentação dele, ele não sabia organizar uma rotina dele e, opa, e é por isso que ele estava acima do peso. Só que se essa pessoa, essa mesma pessoa, ao invés de me procurar, fosse direto tomar o uso de uma medicação, ele ia tirar a fome, ele não sabia comer, ele ia continuar comendo errado, fazendo aquelas mesmas escolhas, não ia mudar a composição corporal dele, ele não ia melhorar a energia, ele não ia conseguir fazer atividade física porque ele ia achar que era um problema de disciplina e ele ia rebotar. Entende? Então hoje ele falou assim, falou para mim ontem: doutora, que incrível! Como é que pode? Eu tenho fome agora, fome física, e eu sei comer, e eu como o dia inteiro praticamente, né? E eu como o dia inteiro praticamente, e tá com percentual de gordura, gente, em quilos, eu não lembro o percentual, mas em quilos de gordura ele tá com 9. Tá seco e forte, né? Como é possível fazer isso com uma pessoa que era obesa? Em menos de 1 ano foi o processo dele. Claro que cada um, né, dentro da sua realidade, dentro daquilo que adere, às vezes vai ter um tempo diferente, né? Mas você tem essa ferramenta na sua mão. Você só precisa aprender a transformar de verdade a vida dessa pessoa, né? Como que você transforma? Então, voltando para nossa amiga Tirzepatida, se você faz uso ou conhece alguém, olha só, o remédio tira sua fome, mas ele não te ensina a comer. E aí, essa pessoa, ela vai comer o que ela comia, ela vai ter menos apetite por coisas saudáveis, porque o apetite dela tá ali mais retraído. Ela possivelmente vai comer as mesmas coisas em menor quantidade, vai perdendo peso, o que ajuda muito, às vezes, a gente como profissional. Se você souber isso como usar isso como uma arma, é maravilhoso. Mas nutris, o que que nós precisamos fazer para a gente encerrar essa live, né? Nós precisamos transformar a vida dessas pessoas. Nós precisamos mudar, a mentalidade, mudar a forma com que o corpo dela se relaciona, a mente e o corpo, com a comida, né. Uma pessoa que faz uso dessa medicação sem orientação, ela está mudando apenas uma coisa, apenas ela está perdendo apenas peso. E muitas vezes quando você vai olhar, ela piorou a condição, da composição corporal dela, ela perdeu muita massa, ela perdeu muita água, ela vai ganhar flacidez de rosto, ela vai ficar com o cabelo fraco. Nós que somos profissionais precisamos olhar esses exames com um olhar dentro da nutrição, onde você olha aquele exame e você fala: "Cara, o que esse paciente está precisando? O que está faltando? Ele não está conseguindo absorver?". A tirzepatida, por exemplo, ela vai piorar a digestão e a absorção de nutrientes desse paciente. Eu vou repetir.
A tisernopatida, ela vai piorar a, a condição desse paciente absorver nutrientes. Então ele vai ficar mais desnutrido. Qual que é o papel da nutrição? Nutrir essa pessoa que está fazendo uso desse remédio. Ensinar essa pessoa que se ela não fizer as escolhas corretas, e não precisa ser nada complicado, ela precisa aprender a fazer escolha. O que ela precisa escolher no café da manhã? O que ela precisa escolher no almoço? O que que ela precisa escolher? Não, ela não tem fome o dia inteiro, doutora, ela vai fazer uma refeição. Ok, isso funciona para uma estratégia, mas via de regra, se a pessoa faz uma refeição na vida, ela vai começar a ficar econômica, o corpo dela. Ela vai perder musculatura, porque ninguém consegue em uma refeição, por um longo período de tempo, consumir tudo que precisa. Então pode servir para ser uma fonte ali anti-inflamatória, fazer jejum intermitente, que eu gosto muito, para ajudar os pacientes a limpar o organismo, mas para emagrecimento definitivo, fazer uma refeição por 3 meses, que é o que eu vejo o pessoal fazendo, 3, 4 meses fazendo uma refeição e parando de emagrecer, sabe o que acontece? Vai ficando toda pelancuda. Vai ficando tudo feio, vai ficando com o cabelo fraco, vai ficando com a pele desestruturada, não ganha massa muscular, não tem energia, né. Então o papel do nutricionista é orientar essa pessoa. Quantas refeições ela vai ter que comer mesmo sem fome? Talvez precise de ajuste de medicamento. "Doutora, eu não estou conseguindo comer tudo que você pediu para eu comer, então vamos diminuir dose de remédio, porque você precisa comer isso aqui para o seu metabolismo não ficar mais lento e você não rebotar lá na frente. Você precisa suplementar isso aqui, porque senão seus níveis de energia vão cair, né. Então fazer um suplemento que é também viável financeiramente para aquele paciente, o estômago deles tolera aquela quantidade, aquela via, né. Muitas vezes eu preciso encaminhar. Lá hoje na equipe nós temos médicos, né, então eu encaminho ali para os nossos médicos e olho, e a gente pode fazer ali uma suplementação via intramuscular de algumas vitaminas que ele precisa para aquele momento dentro do uso dessa medicação, né. Então, vocês percebem que a medicação com um acompanhamento, com programa de acompanhamento, ela vai mudar, mas quem vai mudar o paciente é o seu conhecimento e o seu acompanhamento. E a medicação, ela entrou como? Como uma pequena ferramenta que vai nos auxiliar muito no paciente que não conseguia aderir à dieta, porque ele é guloso, porque ele tem muita compulsão alimentar, então vai ajudar. Só que nisso você precisa aproveitar o uso desse medicamento para fazer alguns passos que eu quero dizer aqui para você que é nutri, que você precisa estudar. E aí, semana que vem eu vou abrir agora uma caixinha lá no meu Instagram, para você que está aqui na live, dizer o que que nós vamos conversar junto na semana que vem, tá bom? Mas o que que eu quero que você trate nesse paciente? Nutri da minha vida. Você vai tratar esse paciente como? Desinflamando esse paciente. Ele precisa saber que você vai desinflamar ele. Tá? Nutrindo esse paciente, ele vai saber que você vai precisar nutrir ele. E aí você precisa ter, obviamente que eu sei que você tem esse conhecimento, de quais são os alimentos que ele não pode ficar sem, dentro de um processo de emagrecimento. Quantidade de proteína ideal, quais são os micronutrientes, como que estão, quais são as queixas clínicas principais. E isso, gente, é individualizado, tá bom? Isso não é para todo mundo igual, tá? Você precisa nutrir e desinflamar, você precisa tratar o metabolismo dele, tá? Saber como que você trata o metabolismo de um paciente, como você melhora a composição corporal, aumenta a massa muscular desse paciente, deixa esse paciente mais ativo, o sono dele mais, com um sono de qualidade, você ajusta os hormônios desse paciente com a nutrição, beleza? Trate o metabolismo desse paciente. Se você não sabe tratar, você vai mandar lá para mim: "Doutora, vamos falar sobre tratar o metabolismo do paciente", aí nós vamos falar isso nas próximas aulas, tá? É, mentalidade. Se a pessoa pensa errado, escreva isso. Se a pessoa pensa errado, ela se comporta errado. Se ela se comporta errado, ela tem resultado ruim. Ela pode até perder peso, mas ela vai voltar esse peso. Por quê? Se ela entender que ela acha
que ela só consegue perder peso com o uso de medicamento no dia que ela tiver qualquer problema que não possa mais usar esse medicamento, ou porque é financeiro, ou porque o corpo dela não tolera mais, ou porque o corpo já nem tem mais efeito, ela vai achar que ela não vai mais conseguir perder peso. Isso é falácia, isso é um erro de pensamento, tá? Então, erros, precisamos trabalhar como a gente trabalha dentro das minhas metodologias, gente, eu eu tenho, ferramentas dentro do meu tratamento que nós mudamos a forma desse paciente pensar. Os meus pacientes, se eles tiverem 3 meses comigo, eles são um quando eles chegam e outro quando eles vão embora, para fazer tratamento de emagrecimento. E olha que legal, dentro do meu processo de acompanhamento, porque o que que eu faço com os profissionais? Eu ensino tudo que eu faço no meu dia a dia no consultório, isso é muito legal, né. Só que eu acompanho o meu profissional, as minhas alunas mentoradas, igual eu acompanho meu paciente. "Doutora, como que eu trato inflamação? Doutora, como que eu trato intestino?". Gente, não dá para tratar emagrecimento se não tratar intestino. Não dá. E muitas vezes essas medicações, elas vão piorar as condições do intestino se você não souber os suplementos, ou não souber quais alimentos, ou não souber fazer com que esse paciente consuma e coma direitinho aquilo que você aderir. Como que você faz um paciente aderir? Mudando o jeito que ele pensa, tá? Então, vamos lá. Desinflamar, nutrir, tratar esse intestino, depois mudar o metabolismo desse paciente e mudar a mentalidade desse paciente. É por isso que a gente não consegue fazer tudo isso dentro de uma consulta de nutrição. Nós precisamos acompanhar esse paciente e depois, lá no final, a gente explica para eles como nós mantemos esse resultado. Agora que você está com o seu percentual de gordura de 20%, pessoas às vezes chegam com 40%. Tá com 20% de gordura, tá com 15% de gordura. Como eu mantenho isso? Como eu mantenho, né? E aí é a nossa responsabilidade como profissional, tá? Ensinar esse paciente não precisar de você mais. Ou ensinar ele quando você me procura. Você só me procura quando acontecer isso, 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 isso e isso. Não acredita que muitos pacientes precisam ser acompanhados para sempre. Obviamente que não toda semana, obviamente que não todo mês, né? Mas até ele estar pronto e preparado para as tentações da vida dele, ele vai precisar da sua mão. E você não é um robô, você é uma profissional capacitada, que estudou, não para ficar aí colocando esse diploma enferrujado em algum lugar, ou querer gastou aí 4 anos da sua vida, investiu no conhecimento e acha que não é capaz de vencer nessa era, muito pelo contrário, tá bom? Então agora você tem eu de anjinha aí na sua vida, tá? Vou te passar todas as ferramentas por aqui, e você, minha amiga, minha colega nutricionista, ou se você é médica, ou se você é médico que quer trabalhar nessa área, acompanhando seus pacientes, gerando valor, sabendo como o paciente valorizar você, sabendo fazer esses passos a passo, você pode aplicar, tá bom? Para nossa consulta diagnóstica profissional. Então, eu vou ler, você tem um questionário para responder. O link tá no link da minha bio lá no Instagram. Você vai lá no link da minha bio do Instagram, preenche aquele formulário, tá? E aí eu vou olhar e ver, será que eu tenho condição de te atender? De gerar esse resultado, tá? De realmente você multiplicar o investimento que você vai fazer dentro de um processo de acompanhamento profissional, que não é mais uma pós-graduação, que não é mais um curso técnico, é um acompanhamento para pegar aquilo que você estudou, colocar na prática para o paciente e demonstrar, olha, mostro que posso trazer esse resultado para sua vida, aquilo que ele busca. Então, às vezes, você já estudou fez uma pós para mulheres que precisam engravidar, mulheres que têm muita dificuldade de engravidar, nutricionistas que sabem tratar doença autoimune, nutricionistas que sabem emagrecer o paciente de forma definitiva. Doutora, eu quero trabalhar com emagrecimento, mas eu não sei. Doutora, eu quero trabalhar com essa área, mas eu não sei. Eu posso te ensinar também dentro do nosso período. Então, essa consulta diagnóstica nossa, minha com você, é para eu entender se eu consigo, dentro de tudo que eu estudei, dentro de tudo que eu me formei,
te levar para um próximo nível, né, de autoridade, de você demonstrar esse valor, de você gerar esse resultado para o seu paciente, tá bom? E essa entrevista nossa, ela não é cobrada, tá? Você só vai ser chamada se eu entender que você tem um perfil que eu realmente, posso contribuir com você, porque eu tenho certeza que nós seremos um exército, gente, de profissionais da área da saúde, que vamos transformar a vida das pessoas que estão cansadas de procurar médicos e nutricionistas e reclamar, porque não teve resultado, porque não teve um valor gerado na sua vida, porque não conseguiu o que queria, não conseguiu aderir aos planos. Gente, isso é uma responsabilidade nossa também, tá? Não ponha a culpa no seu paciente. Nós precisamos levar o paciente a essa consciência de que ele precisa ser acompanhado, que isso leva um tempo, e nós precisamos ser as pessoas que acompanham ele. É você, viu? É você, tá bom? Gente, é isso, por hoje. Sexta-feira que vem nós estamos aqui novamente. Traga um convidado, traz uma convidada, tá bom? Vamos lá entrar na comunidade Nutri para Nutri. Eu quero entender sua dificuldade, eu quero contribuir com a sua carreira, eu quero, na verdade, te levar a ter uma carreira mais promissora ainda do que a minha, tá? Eu sou muito realizada dentro da nutrição. Pessoas de muitos lugares, de muito longe, muitas vezes vêm até presencial, mesmo no mundo online, para querer me dar um abraço, de tanta retribuição que a gente traz para eles. São médicos e profissionais muito importantes que encaminham os pacientes para mim, porque sabem que eu gero esse resultado para o paciente. E eu quero dizer que tudo isso é acessível para você, viu? Isso não foi um dom. Claro que, né, eu me dediquei muito para isso, mas eu quero te ensinar, você cortar esse caminho, a você não precisar ficar aí gastando 5, 6, 7 anos da sua vida, até porque a gente não tem mais esse tempo, as pessoas estão urgindo por respostas, tá bom? Então, se você é nutri ou você é profissional da área da saúde e quer gerar mais valor, preencha lá o formulário, vai lá no link da minha bio, preencha o formulário, me explica por que eu devo te chamar para essa entrevista e quem sabe a gente caminha junto aí num programa de acompanhamento, tá bom? Um beijo para você, até sexta-feira que vem, gente. Até.